paz do Senhor mais uma vez. Nós vamos iniciar nossa aula hoje. E é uma nova revista. Todos já pegaram a revista? Já, né? Então hoje nós vamos começar essa nova revista. E é uma revista interessante. Eu estava vendo aqui ontem. Ontem não, essa semana que a gente está estudando aí, vai falar sobre os relacionamentos em família. E aí tem aqui embaixo, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E aí o primeiro exemplo que nós vamos ver hoje é a família Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai. Mas se você for ler aí depois, mais à frente, você vai ver que a lição 2 vai falar a predileção dos pais por um dos filhos. Rapaz, esse negócio aqui vai pegar fogo, hein? Deixa eu ver quem vai dar essa aula aqui, peraí. Pastor Anderson. Pode falar com propriedade, né, pastor? Ah, não, é o Vinícius? Ah, não, é o Vinícius, tá certo. Depois, a terceira, olha aqui, ó. Ciúme, o mal que prejudica a família. Aí essa é o pastor Anderson. A quarta, aí já é o pastor Joaquim. Ídolos na família. Rapaz, será que existe isso na família? Existe, não existe? Assim, a quinta, motim em família. A sexta, pais zelosos e filhos rebeldes. A sétima, o relacionamento entre nora e sogra. Aí vai ficar estreito o negócio. Deixa eu ver quem é. Espera aí. 7, quem é a 7? Deixa eu ver quem está com essa... Ih, rapaz, é o Vinícius. É o Vinícius que vai dar essa batata quente da mão dele aí. Olha. A oitava, a importância da paternidade na vida dos filhos. 8, deixa eu ver quem é 8. Pastor Anderson. Aí vem a nona, uma família nada perfeita. Pastor Joaquim. Quando ele viu isso aqui, ele falou, olha, o negócio vai ser meio complicado, hein? Vai ser interessante, hein? Quando os pais sepultam seus filhos. É o pastor Fernando Pires. Quando os pais sepultam seus filhos. Humanamente falando, eu conheci um caso desse. Assim, bem interessante. E só para você ter ideia, a mãe era crente, o filho não era. E o filho todo dia batia na mãe dele. Todo dia. Eu via. Eu morava em cima, ele morava embaixo. Só ouvia a mãe dele gritando, para, pelo amor de Deus. E ele batia na mãe todo dia. Sabe o que aconteceu? Com 16 anos, o garoto morreu. 16 anos o garoto morreu. Ele batia na mãe. Drogado, todo errado, batia na mãe. 16 anos ele morreu. Cumpriu-se a palavra. Mas aquela mulher não abandonou a Jesus. Eu acho que ela ainda é viva. Está na presença do Senhor até hoje. Conheci o caso. Mas vamos lá. A lição 11. Os prejuízos da mentira na família. Vamos ver quem está com essa batata também. Deixa eu ver. Presbítero Gilson. Vamos ver a 12. Criando filhos saudáveis. Isso aqui o Vinícius vai... Isso aqui o Vinícius vai brincar de falar, meu irmão. Com certeza. E a 13ª lição, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então são 13 aulas interessantes. Muito interessante mesmo. A minha aqui eu já vi que ela é muito boa, eu fiz, é claro. E aí depois nós vamos falar. Então, peço a vocês que não faltem nenhuma, para a gente aí crescer na graça e conhecimento. Até porque a minha família não é perfeita, a tua família não é perfeita.
Amém? Até porque você não é um esposo perfeito, eu também não sou. Poxa, eu pensei que as irmãs iam falar amém, poxa. Eu pensei, mas tudo bem. Até porque a esposa, você também não é perfeita. E os homens também não falaram amém? Então, óbvio. Então, é bom que você não falte nenhuma aula. E eu também não vou fazer o possível e impossível para não faltar nenhuma. Eu tenho que estar aqui em todas para eu aprender um pouco mais. Quem quer aprender um pouco mais sobre família? Diga amém. Amém? Nós temos que aprender a cada dia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos esta aula, esta nova revista que nós iremos tratar desses assuntos sobre família nesse trimestre. Pedimos que o Senhor possa abrir nossa mente, a nossa compreensão, que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial nesta manhã e em todas as outras lições que serão ministradas nessa casa, Pai. Venhamos a crescer na graça e no conhecimento, Pai. E que o Senhor venha guardar as nossas famílias, nossos filhos, debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Toma a casa de missões, os irmãos que estão ali, as crianças, abençoa eles. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, a primeira lição diz assim como tema: quando a família age por conta própria. A gente vai ver aqui, em relação à vida de Abrão e Sarai, ou de Abraão e Sara, que por eles ter agido de uma forma errada, as consequências foram muito grandes para eles. Interessante que essa consequência vem até os dias de hoje. A gente vai ver isso. Até os dias de hoje, a consequência por esse ato desse casal vem até os dias de hoje. Se a gente fosse endossar aqui alguma outra situação, eu lembro aqui rápido da situação de Saul, quando ele também desobedeceu a Deus. Davi, quando você passa ali abaixo, senão vai bater ali, hein, cara. Quase tu bateu no umbral da porta ali, cara. A gente vê aqui a situação desse... Tanta gente com muito, né? Gente com pouco, né? Ele podia pelo menos me dar uns 5 centímetros. Poxa, mas tudo bem. Deus também usa os pequenininhos, né, Vanessa? Vamos lá. Então, a gente vê a situação do rei Saul. Quando ele desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Veio até a sua terceira geração. Você lembra do seu filho, do seu neto? Mendigando pão, passando luta, passando dificuldade. No finalzinho da vida dele, aliás, no finalzinho da vida não, no finalzinho ele teve uma recompensa, mas antes disso ele sofreu muito. E tudo por consequência de uma desobediência. Nesse caso que nós vamos estudar hoje, a gente vai ver que perdura até os dias de hoje essa situação. Tanto no sentido físico como no espiritual, principalmente no espiritual. E aí eu quero começar falando o seguinte, sobre esse tema, quando a família age por conta própria. Eu vou falar uma frase aqui que Deus me deu, eu quero que você também preste atenção, que diz assim: a minha família está nas mãos de Deus. E por estar nas mãos de Deus, eu profetizo a provisão, a cura, a libertação e o milagre do Senhor sobre a minha e sobre a sua família. Amém? Você pode repetir isso comigo? A minha família está nas mãos de Deus. E por estar nas mãos de Deus, eu profetizo a provisão, a cura, a libertação e o milagre do Senhor. Amém? Aí você vai abrir a Bíblia lá em Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54, 17. Vamos ler 3 textos aí rapidinho para a gente entrar na mensagem, na aula. Diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará.
toda língua que ousar contra ti em juízo, aí eu posso trocar aqui, toda língua que ousar contra a minha família em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Outro texto, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí você vai profetizar isso com toda a força do teu coração. Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Para ensaio foi bom, hein? Para ensaio foi bom. Vamos mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pensar naquela pessoa que está longe da presença de Deus e você vai profetizá-la aqui na igreja contigo. Em nome de Jesus. Eu profetizo toda a minha família servindo a Deus aqui nesta casa. Em nome de Jesus. Nós vamos ver os nossos filhos aqui, com cada um, a minha família toda aqui, eu, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, todo mundo aqui. Ih, vai ser uma bagunça. Você também vai ver seu filho aqui com a sua neta, com o seu neto. Você vai ver a tua família toda aqui. Porque é promessa de Deus. A Bíblia diz isso. É promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Quem crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E o último texto diz assim, Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero profetizar aqui, aquele que fazia evangelismo vai voltar a fazer evangelismo. Aquele que louvava a Deus neste púlpito vai voltar a louvar a Deus nesse púlpito. Aquele que pregava vai voltar a pregar nesse púlpito. Amém? Aquele que tinha um cargo na igreja vai voltar a ter o cargo na igreja, irmãos. Não que isso seja algum mérito para ele subir ao céu. Não, não é isso. É porque ele vai voltar a agradar a Deus, ele vai voltar a fazer a obra de Deus. Você tem que crer nisso, como eu também tenho que crer nisso. Amém? Então vamos lá. Mas qual o significado de família? Conjunto de parentes de uma pessoa. Grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Aí isso aqui diz respeito à família tradicional. Aquela que nós cremos que foi estabelecida por Deus na sua palavra. Se você estudar mais a fundo, e eu como estudei essa semana sobre esse assunto, nós vamos ver que existem vários tipos de família. Se você colocar lá no Google família, você vai ver que tem um monte de coisa. Inclusive tem uma lá que eu até desconhecia. Várias classes de família hoje, se você for procurar. Você vai ver isso. Mas nós que somos servos em Cristo Jesus, nós acreditamos no modelo em que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém? E que modelo é esse? Esposo, o pai, a mãe, o filho ou os filhos. Esse é o padrão estabelecido por Deus, desde o início da criação. Ah, mas os homens mudaram tudo isso. Não tem problema, eles podem mudar o que eles quiserem. O problema é deles. Mas nós acreditamos nesse modelo. Mas dentro da igreja agora esse modelo está meio deturpado. Não tem problema, é com eles mesmo. O nosso modelo é esse. Esse é o modelo daqueles que creem na palavra. Porque esse daqui designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco e laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional normalmente formada pelo pai e a mãe, unidos por matrimônio e por um dos filhos ou mais filhos, compondo assim a família. A família é uma instituição divina na sociedade
Infelizmente, temos vivido períodos tenebrosos. Em relação à família, nós temos visto coisas terríveis. Tem muita coisa que eu nem vou poder falar aqui, meu. Senão, vou sentar de frente para o homem da capa preta. Aí a Júlia vai ter que ir lá para tentar me livrar. Vai tentar me livrar lá da pena. Então, eu não posso nem falar muita coisa aqui, porque esse negócio aqui é complicado. Mas o que a gente tem visto são coisas terríveis. É ou não é verdade? E pior não é isso. Dentro da própria igreja. Tem uma igreja aí agora que abriu, aí eu posso falar porque está na internet. Aí todo mundo sabe. Que abriu lá em Madureira, acho que foi em 2018, 2019. E que os pastores são casados. Lá em Madureira. E tem filhos. Mas nós não, nós precisamos entender que o que Deus estabeleceu é aquilo que nós temos que ter fé e acreditar e ficar com aquilo que Deus disse. E detalhe é o seguinte, que o camarada vem com um monte de versículos na própria Bíblia mostrando que a nossa posição ela está errada. Que a nossa posição está completamente equivocada, está completamente ultrapassada. Ao ponto de dizer assim, não, a Bíblia é um pão de forno dormido, mofado. Não, a Bíblia é atual. A Bíblia é atual, meu, não existe isso. Mas eles vêm com um monte de coisas dizendo que a gente está errado, eles estão certos, tudo bem. Dará conta a cada um dos seus atos. Mas nós acreditamos no que diz a palavra. E a palavra mostra que isso que foi determinado por Deus no início. Mamãe, papai e filhinhos. Esse é o padrão de Deus. Então vamos entrar logo na aula, para a gente não perder tempo. Está lá em Gênesis capítulo 12. A gente vai ver aqui o exemplo desse casal que escorregou numa casca de banana e veio consequências complicadas, viu? Amém? Todos acharam? Capítulo 12, versículo 1 ao 3. E depois nós vamos comentar, e aí nós vamos ler o segundo texto, que são 2, tá? Depois a gente vai para Gênesis 16, 15. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção nos detalhes desses versículos que nós lemos, que Deus deu foi uma ordem. Sabe o que a gente vê? Que quando Deus dá uma ordem para alguém, principalmente para aqueles que estão em obediência, ele faz a sua obra, é que Deus, quando ele dá uma ordem, ele já deu essa ordem com a provisão lá na frente já toda suprida, irmãos. Você lembra quando Elias fugiu e ele ficou lá na dele e tal? O que aconteceu com Elias? Chegava, vinha a carne, vinha o pão, vinha tudo do bom e do melhor para Elias, não vinha? Sim ou não? Mas por que vinha? Porque ele acreditou na ordem que Deus deu a ele. Ele acreditou que Deus já tinha provisão para ele. Mesmo com todas as dificuldades que o ser humano tem de, às vezes, acreditar naquilo que Deus fala. Às vezes a gente recebe alguma ordem e você fala assim, mas será que foi Deus? Não é verdade. Você fala assim, pô, mas será que foi Deus que mandou eu ir mesmo? Será que Deus mandou fazer isso aqui mesmo? Às vezes não para essa dúvida em alguma situação? Com certeza com esse homem também teve. Porque nós somos seres humanos, irmão. Por mais que a gente tenta... nós somos seres humanos, nós temos esses erros também. Mas se você reparar bem, Deus não disse a Abrão para onde o conduziria. Deus não disse para onde ele ia. Do tipo, Abrão, você está aqui no Pichincha, você vai lá para Taquara agora. Lá eu vou te dar uma provisão. Deus não disse para ele. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou mostrar que você vai.
Mas ele foi. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Vamos lá. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Olha só, irmão, não sabia nem para onde ele ia. Mas ele tinha certeza de uma coisa, que a provisão de Deus, o milagre de Deus, ele ia vivenciar. Amém? Ao invés de ser informado disso, ele teve que viajar sob orientação direta do Senhor. Então ele recebeu uma ordem, ele colocou aquela ordem no coração dele, ele acreditou e ele foi. O que Deus fala para nós, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus fala para nós. Versículo 3, vamos lá, volta aí na tua Bíblia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, era uma promessa de Deus aquele homem. Era uma promessa. E essa promessa iria se cumprir. O texto fala de uma bênção espiritual que viria através de um descendente de Abraão. E Paulo declara que esta bênção se refere ao evangelho de Cristo, oferecido a todas as nações. A promessa de Deus a Abraão revela que, desde o princípio da raça humana, o propósito do evangelho era abençoar todas as nações da terra com salvação. Deus está agora realizando seu propósito através de Jesus Cristo e seu povo fiel, e compartilha sua vontade de salvar os perdidos, enviando pregadores para pregar a palavra, ensinar o evangelho a todas as famílias da terra. E esse versículo serve de fundamental motivador da obra missionária no mundo inteiro. Ou seja, a narrativa de Abraão, desde o início, foi para quê? Para que saísse das quatro paredes e pregasse o evangelho. Então essa promessa só iria se cumprir se ele acreditasse, se ele colocasse em prática, se ele tivesse fé. E foi o que nós lemos lá anteriormente. Então Abraão obedeceu a palavra do Senhor. Sua obediência inclui deixar o seu lar e a sua pátria e confiar no cuidado de Deus, na sua orientação divina e nas suas promessas. Assim como Abraão, todos os crentes em Cristo são chamados a deixar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai e a seguir Jesus, no sentido de buscar o melhor de Deus para a sua vida. Aí nós vamos entrar num detalhe interessante, porque quando Deus disse isso, ele também estava dizendo no sentido, trazendo para os nossos dias hoje, sentido espiritual. Sentido em que você saiu da casa da mamãe e do papai, agora é você e sua esposa. Agora é uma outra família. Agora você que tem que fazer as coisas acontecerem. E nós vamos ver aqui vários princípios importantes desse chamado de Abraão. A chamada de Abraão levou-se a separar-se de sua pátria, do seu povo, dos seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino numa terra. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que os seus deviam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida dele. Agora vai lá para Gênesis 16, versículo 1, que é outro texto. Vamos lá. Todos acharam? Porque, preste atenção, no capítulo 15, que nós lemos, aliás, no 12, foi feita uma promessa, e dessa promessa, ela veio até o capítulo 15, veio falando novamente, mas no versículo 16,
De uma hora para outra mudou-se o entendimento daquela promessa para aqueles dois, para o casal. Porque se Deus fez uma promessa, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes as pessoas querem antecipar essa promessa. Eles querem dar uma ajudinha para Deus. E aí é um problema sério. Eu vou, antes de entrar nesse capítulo 16 aqui, eu vou só contar uma para você rapidinho. Quando eu me converti, em 2018, 98, 4 meses de convertido, Deus usou um profeta e disse que eu seria um pregador do evangelho. Mas antes disso, teve uma outra que disse o seguinte, não, Deus está dizendo que vai te ordenar diácono lá na tua igreja. Eu falei, gente, é difícil demais isso. Só tem homens letrados naquele lugar. Você é louco, só tem gente, ó, top do top do top. E tinha, né, uma turma aqui que era... Mas aí, eu fiquei com aquele negócio no meu coração. Falei, irmão, tá bom, se for, vai ser, tá, não sei o quê. Beleza. Aí outra vez disse, não, você vai ser o pastor. Tá bom. Só para encurtar, para não tomar muito tempo. Aí eu fui visitar uma igreja. Recebi a mesma profecia. Do mesmo jeito que Deus tinha falado, de uma pessoa falou depois. Aí tinha um casal aqui na igreja, eles saíram da igreja e um irmão ficou. Aí um belo dia eu andando na rua, eu encontrei com essa pessoa que era daqui, há muito tempo, tá, irmão? Foi lá no século passado. Na rua, ela chegou para mim e disse assim, tudo bem, Fernando, tudo bem? Tu ainda tá lá no Cabeça Branca? Eu falei, tô. Cabeça Branca é o pastor aqui. Agora ele tá com a cabeça e com a barba. Ainda tô assim, irmão, tô lá. Ah, pode ser bobo, sai de lá. Deus tem promessa na tua vida, irmão. Vou te falar, tem uma igreja ali no museu, o pastor Roberto vai para lá e vai te ordenar rapidinho. Eu falei, mas eu não estou preocupado com isso não, moça. Eu não estou preocupado com isso não, irmã. Deixa eu lá, eu estou bem, pode ficar tranquilo, não estou preocupado com isso não. Não, mas eu estou falando, se tu quiser, na quinta-feira eu estou indo lá no culto, vamos comigo? Eu falei, não vou não, deixa eu, não quero ir não, estou tranquilo, tudo bem, tal, isso aqui. Só para você entender, se eu vou atrás dessa conversa fiada, de repente eu não estaria nem aqui hoje, né? De repente eu não estaria nem aqui hoje. Porque as pessoas falam assim, não, é promessa de Deus, vai se cumprir mesmo, vai se cumprir, você tem que ficar na obediência. Você não pode ficar na desobediência achando que Deus vai... Não, você tem que ficar na obediência. Porque se eu sair e vou junto com ela... engraçado que, de repente, essa igreja desse pastor nem existe mais. E aí? Porque o que tem acontecido no meio evangélico é isso, muitas coisas desse jeito aí. A pessoa recebe uma profecia de Deus, uma palavra de Deus, só que acha que essa profecia ela vai se cumprir amanhã. Que ela vai se cumprir no mesmo dia. Eu ouvi Deus falar que ia levantar o pastor a pastor em profecia. Eu ouvi no dia que Deus usou a irmã para falar com ele. Quanto tempo esperou, pastor? Esperou, meu irmão. Ei. Aí o camarada chega aqui, não, você tem um chamado pastoral, o fulano de tal, irmãozinho, o Chiquinho. Aí o Chiquinho no outro dia vai lá no centro da cidade, compra uma carteira e joga um óleo aqui. Ele é pastor? Pode ser, né? Com a carteirinha dele, o óleo que foi jogar na cabeça dele, sei lá o que foi. Mas aqui no versículo capítulo 16, querem dar uma mãozinha para Deus para que a promessa vai se cumprir. Mas o propósito não é esse. Não era essa a situação. Vamos lá no capítulo 16. Está entendendo até aqui, irmãos? Amém? Olha só. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Aqui foi o erro de Abrão. Ali foi o erro dele. Pegou a palavra da mulher e botou no coração, vou cumprir com essa palavra.
vou cumprir com essa palavra. Ele aqui nesse momento, ele titubeou. Vacilão. Merecia umas tapas. E foi, pegou a palavra, botou no coração e colocou em prática. Aí complicou para o lado dele. Né? Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Depois que estava feito a lambança, queria consertar, não tem jeito. E as consequências de um erro nosso, elas vêm. Deixa eu ler aqui para você um contexto que eu achei sobre essa situação, que diz assim, que entre o povo da Mesopotâmia, o costume quando uma esposa era estéril, era deixar que a sua serva tivesse filhos com o esposo. Mas nesse caso aqui, não era para acontecer, porque a promessa não era com Agar, era com Sara. Não era para acontecer. Esses filhos eram considerados filhos legítimos naquela esposa. Tudo bem, era filho legítimo. E a gente vai ver aqui no decorrer da aula que ele era realmente filho legítimo de Abrão. E teve também a sua descendência. E apesar de existir, então, esse costume, a tentativa de Abrão e Sara, de terem filhos através da união de Abraão com Agar, não teve a aprovação de Deus. Não teve a aprovação de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos lá. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa uma só carne era Abrão e Sarai. Não era Abrão e Agar. O Novo Testamento fala do filho de Agar como sendo o produto do esforço humano segundo a carne e não segundo o Espírito. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Vamos lá. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 29. É isso mesmo. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Continuando aqui. Segundo a carne equivale ao planejamento puramente carnal, humano e natural. Em outras palavras, nunca se deve tentar cumprir o propósito de Deus usando métodos que não são segundo o Espírito, mas esperando com paciência no Senhor e orando a Ele e aguardando o cumprimento dessa promessa. Aí voltando ao que a gente estava dizendo, Deus tem promessa para cada um de nós. Amém? Quem crê nisso? Diga amém. Deus tem promessa para esse ministério. Amém? Quem crê? Diga amém. Mas nós não podemos querer ajudar Deus em nada. Nenhum subterfúgio para alcançar essa promessa, a gente não pode. A gente tem que sim continuar fazendo a obra em obediência para que as promessas de Deus possam se cumprir. Porque se querermos dar uma ajudinha para Deus, vai dar problema. Vai ser complicado. E esse casal viu que teve problemas sérios. Dessa precipitação de Sarai e Abrão, nasceu Ismael, filho da egípcia com Abrão, seu senhor. E a gente vai ver
que essas consequências, como eu falei no início, até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós vamos ver isso aí. Vamos lá para a revista agora? Pega sua revista. Introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas, educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Então, o objetivo dessa lição é o seguinte: identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. 2. Reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E 3, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Vamos lá para o primeiro tópico. Deus faz promessas a Abrão. E o primeiro, o encontro de Deus com Abrão. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Arã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, que nós já lemos e já comentamos, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Deus aparecesse para você com 75 anos e fizesse uma promessa dessa, você ia acreditar? Sim ou não? Não pode, não pode ter dúvida. Quero que você responda direitinho aí. Quem ia acreditar nessa promessa? Diga amém. Amém. Opa, só viu que foram poucos, né? Poucos diziam que iam acreditar, né? Por quê? Era difícil a beça, né? Abrão olhava para Sara, olhava para ele. Será? Será que é disso aí mesmo que vai sair? Não sei, meu irmão. É complicado, né? Mas... Tá rindo, né, Juan? 75 anos de idade. Acerta. Vamos lá. 75 anos de idade. Quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Irmãos queridos, 25 anos aguardando uma promessa. Quando chegou a notícia da promessa, ele tinha 75. 25 anos esperando. Tem gente que não espera nem por um ano, nem por um mês. Imagina esse homem, 25 anos. A fé de Abraão, a gente tem que ter a fé de Abraão, irmão. Porque, olha, o camarada recebeu depois de 25 anos a promessa. Vamos comentar aqui. Né?
Então ele tinha 100 anos quando recebeu essa promessa. Isaac, o filho da promessa, finalmente nasceu no lar de Abraão, que já era Abraão, e Sara. Através de Isaac, Deus continuaria seu concerto com Abraão. O cumprimento da promessa de Deus a Abraão teve lugar depois de 25 anos. Bom é o Senhor e os que se atêm a Ele, diz a palavra, no tempo determinado por Ele, suas promessas fielmente se cumprem. Quem tem promessa de Deus aí, diga amém. Elas vão se cumprir em nome de Jesus, se você ficar na obediência. Ah, mas pastor, mas ele não deu uma escorregada? Deu. E aí, como é que fica? Porque tem muita gente que diz assim, né? Quem tem promessa de Deus não morre não. E não tem uma música dessa aí, meu? Olha, se tu ver a Bíblia, tem gente que morreu sem ver a promessa. Por quê? Aí, meu irmão, aí é Deus, eu não sei. Mas se você tem uma promessa de Deus, se você ficar na obediência, tu vai receber a promessa. Ah, Deus me prometeu que vai me levar lá para o Egito para eu ser missionária. Vai para lá, meu irmão. Vai para lá. Deus disse que eu vou ser um missionário. Você vai ser, mas se tu ficar, não tenta ajudar Deus em nada, não. E quando se trata de filhos, Deus disse que vai salvar meus filhos, todos eles. São 6. Vai salvar. Eu lembro do meu pai. Porque minha mãe, ela se converteu, meu pai era um cachaceiro. Aí ele veio na igreja, aceitou, mas saiu, continuou, ele não aceitou, continuou na bagunça. Eu me converti. E eu orava todo dia pelo meu pai, irmãos. Todo dia eu orava pelo meu pai. Queria ver meu pai salvo. Queria ver meu pai na igreja. Eu queria que meu pai tivesse a oportunidade de ter visto as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Bem, aí eu me converti e orava por ele. Ele passou muito mal, foi internado. Eu acho que eu já até contei isso. Aí entrou em coma. Minha mãe me ligou, eu já estava morando aqui, minha mãe morava em Botafogo. Fernando, seu pai está muito mal e o médico disse que ele não vai durar muito tempo. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Num domingo eu estava no culto ali em cima, o Espírito Santo falou no meu ouvido, mas de uma forma tão clara. Disse assim, ó, você vai lá, amanhã vai pregar para ele. Chegou na segunda-feira, eu fui trabalhar, aí eu disse para minha mãe, ó, eu vou sair do trabalho aqui, eu estava trabalhando no Recreio, e eu vou lá, e ele estava lá no Miguel Couto, e eu vou lá, vou visitar ele. Tá bom. Aí minha mãe disse para mim assim, mas olha, ele está em coma. Minha mãe falou para mim no domingo, ele está em coma. Irmão, isso é Deus, tá? Isso é para edificar a tua fé. Mas ele está em coma. Eu falei, mas eu vou assim mesmo. Eu peguei o carro, trabalhei o dia todo orando, conversando com Deus, pedindo a Deus para ele ter a oportunidade dele. Eu peguei o carro, saí de lá às 5 horas da tarde, vim embora. Aquele trânsito nosso de todos os dias. Cheguei lá no hospital. Quando eu pedi para entrar, a moça deixou, acredite se quiser, meu pai não estava mais em coma. Não estava em coma. Aí eu conversei com meu pai, tudo bem ele? Tudo bem, bem debilitado e tal, mas ele me reconheceu. Aí comecei a conversar com ele, conversei. Falei, pai, eu só tenho que aceitar Jesus, pai. O senhor não pode morrer sem Jesus. Ele, meu filho, o senhor tem que aceitar Jesus. Vamos fazer uma oração agora? Ele olhou para mim e começou a chorar, vamos. Aí eu fiz a oração, ele aceitou a Jesus. Preste atenção. Saí dali alegre, feliz, glória a Deus, meu pai aceitou Jesus. Irmãos, no outro dia, ele entrou em coma. Não voltou mais, morreu. Morreu. Mas olha o que Deus fez, tirou ele do corpo, ele ouviu a palavra, meu irmão. Para ele aceitar Jesus. Olha como é que Deus faz as coisas, irmão. Eu pensei que tu ia dar um glória agora, mas tudo bem, você ficou calado, não tem problema.
Porque eu fui lá, orei a Deus, o Espírito Santo falou comigo, vai lá e prega para ele. Eu fui, preguei para ele. E minha mãe tinha essa promessa de que ele ia aceitar Jesus, ela nunca abandonou Jesus, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas que ela passa. Se eu contar que tu vai ficar chorando até amanhã. Ele saiu do coma, aceitou Jesus e eu creio que está na glória com o Senhor. Eu creio, meu irmão. Eu creio nisso. Fui dar esse testemunho lá no seminário, o pastor chegou para mim e falou assim, quem te garante que ele está no céu? Eu falei, a palavra. A palavra. Falei também, eu falei, a palavra, professor. Ué. Ele, não, mas por disciplina, vamos encerrar o assunto. Eu falei, então tá bom, vamos voltar para a aula. Falei, vamos voltar para a aula. Ele estava falando sobre escatologia, aí entrou nesse assunto aí. Mas então, o que eu quero dizer para você, que as promessas de Deus, se você permanecer na obediência, ela se cumpre, meu irmão. Na minha família se cumpriu, vai continuar se cumprindo, na tua vai se cumprir também. O que nós temos que ter é fé e acreditar que Deus é poderoso. Amém, irmãos? Segundo, a dúvida diante da espera. Isso é um problema que acontece com todos nós. Dado algum momento da nossa vida, na nossa caminhada cristã, vamos ter dúvidas sim, porque nós somos seres humanos. Só que essa dúvida, ela tem que ser totalmente descartada, tirada das nossas vidas, quando a gente entra na palavra. Humanamente falando, você pode ter dúvidas, sim, pode. Mas quando vai para o sentido espiritual, essa dúvida no humano sai e fica a fé em Jesus. Fica a fé naquilo que Deus disse. Aí você não vai ter mais dúvida nenhuma. Aqui na revista diz assim, após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Irmão, tem hora que você vai ter essa dúvida. Você pode ter essa dúvida também. Que ele teve essa dúvida. Mas o que é dúvida? Dúvida é um substantivo feminino que indica que um estado de incerteza em relação à realidade ou hesitação entre duas coisas. Ou seja, você fica com aquela incerteza de que Deus vai realizar aquele impossível na tua vida, aquele impossível que Ele vai realizar na tua família. Ele teve esse problema, essa incerteza de que Deus iria dar aquela descendência, ia dar um descendente para ele. Também 100 anos, a outra com 75. Teve a dúvida, claro que teve. Em alguns casos, dúvida pode ser sinônimo de suspeita de alguma coisa. Quando uma pessoa tem dúvida sobre alguma coisa, normalmente procura alguém que possa esclarecer essa dúvida. Ainda bem que ele foi procurar a Deus. Você tem dúvida, irmão? Procure a Deus. Se eu tenho dúvida, eu tenho que procurar a Deus. Eu tenho que orar a Deus, para Deus tirar isso do meu coração rápido. Porque Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se é impossível agradar a Deus, meu irmão, eu não posso ter dúvida. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, ele tinha que ter a certeza de que Deus ia dar aquele galardão para ele, meu irmão. Que aquela promessa ia se cumprir. Terceiro, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Vamos ver isso aqui agora. Como vimos em Gênesis 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro,
no caso Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Aqui, Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança nas promessas. Aí, meu irmão, entra um problema sério, que aí a gente vai ter o seguinte: agora é comigo e com você, homem. Nós precisamos transmitir fé para as nossas famílias. Às vezes a gente erra, hein? As mulheres todas agora começaram a rir. Oh, maravilha, hein? Todas elas, ó, um sorrisão. Às vezes nós, como sacerdotes, nós também erramos. Às vezes nós, como servo de Deus, o chefe da casa, também podemos dar uma escorregada desse tipo, no sentido de acreditar em alguma promessa, tá? Não de ter filho com H, pelo amor de Deus, hein? Tá repreendido isso. Filho com H só foi lá, hein, Abraão? Com a gente não. Embora isso tenha acontecido aí muito no meio evangélico, mas graças a Deus aqui não, nós estamos firmes na promessa. Amém, irmãos? E vamos permanecer firmes. Com lutas, com dificuldade, mas nós vamos permanecer firmes. Mas às vezes a gente escorrega um pouquinho. E aí Deus tem que vir, ó. Vem aqui, ó. Vem. É desse jeito aqui que eu quero. Quem já tomou um puxão de orelha assim? Diga amém. Ninguém? Só eu? Ó. Se você não tomou, você está pronto para ir para o céu. Está pronto para ir para o céu. Igual hoje de manhã, vindo para cá, eu falei para o André, eu acho que estão chamando a minha senha. É por quê? Estou com o joelho doendo. Às vezes tem que puxar a perna. Era o esquerdo, agora já está o direito. O tendão está doendo. É o direito, agora já está o esquerdo, também está doendo. Meu Deus do céu, eu acho que estão chamando a minha senha. Eu acho, não sei não, meu. Juntar tudo e jogar fora. Mas eu já estou pensando que é o seguinte, rapaz, eu acho que é a boia que está dando problema lá embaixo. Tem que esvaziar um pouco, eu acho que está dando... Que aí o peso não tá conseguindo sustentar aqui embaixo, mano. Eu acho que é isso, não sei, vamos ver. Dia 9 eu vou pegar o resultado da ressonância, vamos ver o que é. Mas, em nome de Jesus, Reinaldo recebeu a cura dele na quinta, eu também recebo a minha. Eu botei a mão, falei, receba a minha também, sai, joelho. Senão o Juan não vai ver mais aqueles gols antológicos que eu fiz lá no Retiro, né? Cobertura, o goleiro saiu, eu pá, bola. Roberto, gol de cinema. Olha, se os caras de Hollywood estivessem lá, ia pegar aquele gol e pá, é esse aí. O goleiro saiu, eu, puf. Foi cima de você, não foi, Gabriel? Foi não? Foi cima do Daniel. Tá bom, então vamos voltar aqui, o pastor mandou, vamos obedecer. Então vamos lá. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Isso aqui eu já li, vamos lá. Gênesis capítulo 16, volta aí para Gênesis 16. Vou até ler aqui que eu vou ganhar mais tempo. Vamos lá. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter-lhe habitado por 10 anos na terra de Canaã. Aquilo que nós comentamos, ela tomou uma atitude fora daquilo que Deus tinha dado como orientação para eles. E aí as consequências nós vamos ver mais à frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos tomar nenhuma atitude
sem o amém de Deus. Não podemos tomar nenhum passo sem o amém de Deus. Às vezes tomamos, às vezes fazemos algumas coisas sem aprovação de Deus. Aí o que acontece? O Espírito Santo é tão bom, diz assim, está errado, vai por aí não, vem por aqui. Mas aí você e eu, às vezes, não é aqui, é por aqui que dá certo. Aí quando chega aqui, deu tudo errado. Na verdade, o que aconteceu com esse casal foi isso, tomaram uma decisão equivocada em relação àquilo que Deus tinha dito para eles fazerem. O segundo tópico vai falar da interferência no plano de Deus, que é uma situação que a gente também tem visto há muito acontecer. E diz assim, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto ela estava ainda com a idade avançada. Por isso Sarai persuadiu Abrão que deu a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Irmão, essa coisa é mais difícil. Porque quando um casal tem um tipo de promessa, e essa promessa não se cumpre, a gente quer dar uma ajudinha para Deus, as consequências são complicadas, né? Imagine você que aquele homem, quando chega diante da sua esposa, ele vê que Deus prometeu foi ali. Mas se Deus prometeu foi ali a promessa, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo ele tendo duvidado, ele tinha que permanecer fiel àquela promessa. Vou te contar outra. Agora entrando na vida da Andréia. Eu disse para Deus, Senhor, eu quero um filho homem. Já tinha a Ariane com 4, eu disse, eu quero um filho homem. A Andréia disse para mim, você é maluco, não sai mais nada daqui. Eu falei, então vamos ver. Meu irmão, comprou uma briga comigo. Quem venceu? O Senhor, eu não, Senhor. Eu disse, é? Então tá bom. Você não quer? Mas eu quero. Meu irmão, eu comecei a orar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Natal. Todo dia eu orava, Senhor, me dá um filho homem, Senhor. Poxa, legal. Eu tô assim contigo. Não dá nada. Não tem nada de filho, não. Eu falei, então tá bom. Tá certo. 15 anos eu orando, irmãos. Quase que eu fiquei igual a Abraão. Quase que eu fiquei igual a Abraão, o Wanderson. 15 anos orando, farol. Um belo dia eu estou lá na faculdade. O telefone toca. Eu saí da sala. A Ariane me ligou, pai. Falei, fala, filha. Passa na farmácia. Falei, para que houve? O que você quer? O que está acontecendo? Não, minha mãe pediu para você comprar um teste. Falei, teste? De quê? Dando de boa. Teste? De quê? Falei, pai, faz o que eu estou te falando. Tá bom. Eu vou. Tá bom. Aí eu vou pular muito não, senão vai doer. Passei na farmácia. E naquela época eu ia de bicicleta, então estava fininho, né? Descia da ladeira do Loreto, né? Ô glória! Passei na farmácia, comprei. Cheguei em casa aí. Olha como é que eu chego em casa. Saí de perto, irmão. Foi ou não foi assim, irmão? Pegou na minha mão. Saiu direto, foi fazer. Daqui a pouco ela voltou. Falei, eu tô quietinho na minha lá. Falei nada. E aí? Agora você vai ter que trabalhar dobrado.
Mas falou pra caramba, ficou acho que uns 2 dias emburrada comigo. Ficou uns 2 dias emburrada comigo. Aí, né, a gente vê qual a palavra? Reclama com Deus. Reclama com Deus, irmã. Acabou, já era. Falar igual a frase a frase que está na prática aí, né? Já era, perdeu, mané. Perdeu. Aí, o que aconteceu? Nasceu o Felipe. Mas foram 15 anos de oração. Eu nem sei quanto tempo você está orando, mas vai chegar a tua vez, hein, irmão? Não sei não, mas vai chegar a tua vez aí, hein? Quiçá vem logo uns gêmeos, logo para acabar, fechar a fábrica. Acabou com a história. Não é não? Não é não, Vandes? Recebe aí. Mas foi desse jeito, irmão. 15 anos esperando, irmão. Eu falei, ué, Deus, me ajuda aí, eu estou assim contigo, pai. Poxa, de boa, Deus me ajudou. Aí nasceu o Felipe. Menino bom, inteligente, puxou a mãe. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Vamos lá. Mas eu esqueci de dizer, irmão, veio o Felipe, aí depois veio uma porção dobrada, porque o Theo é dobrado o Felipe, meu irmão. Enquanto o Felipe é calminho, o Theo é só o sangue. Olha lá. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Outro texto, Jeremias 1,12. Disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus falou alguma coisa, vai se cumprir. Amém, irmãos? Os dois vacilaram na fé. Outra coisa. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16, versículo 2. Eu ouvi Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Você ouviu alguma coisa, tanto faz do homem para a mulher e da mulher para o homem. E aí vem uma situação de que, não, tem que ser assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos orar para ver se é isso que Deus quer. Essa seria a posição correta de Abraão e Sara naquele momento. No versículo 16, do capítulo 16, versículo 2, ele diz isso, né? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, aqui nesse momento, ele teria que fazer o seguinte: não, a promessa de Deus foi com você, não foi com ela. Então, vamos orar. Essa atitude ela tomou porque era um costume daquela época, daquele povo naquela época, da Mesopotâmia. Era um costume. Só que nós, como crentes nos dias de hoje, vamos trazer para os dias de hoje, nós não estamos presos aos costumes dos povos. E nessas culturas que tem por aí. Porque eu já ouvi muitas coisas assim do tipo, não, mas é cultural o que eles fazem, não sei o quê. Tudo bem, mas é para eles, não é para a gente. É cultura deles, não é cultura nossa. Porque se fosse assim, então qual é a cultura? Então vamos fazer o seguinte, vai começar o culto. Aí, escola de samba, bate aqui, ó, vamos cantar um louvor, batucada de samba aqui.
Não é cultura? Não é cultura do Rio de Janeiro? Não é cultura do Brasil? Então vamos fazer isso aqui? Não, a cultura lá fora. Aqui é outra coisa. Aqui é palavra, é louvor, é adoração a Deus. Amém, irmãos? A mesma coisa aqui nesse sentido, eles não tinham que ter pego essa cultura e ter colocado dentro do relacionamento para tentar ajudar a Deus no cumprimento de uma promessa. Terceiro, o problema da precipitação. Aí aqui, vamos lá. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve o filho de Abraão. Sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Eu fiz uma pesquisa, peguei aqui naquele site de gospel evangélico, e aí eu quero ler para vocês aqui, que é bem interessante, é um texto rapidinho, mas antes eu quero dizer o seguinte, que muitos problemas em relação a isso têm acontecido. Há cerca de 2 meses atrás, eu tive a visita de um amigo de infância, ele agora mora lá em Belfor Roxo, novo na fé, e ele veio, acho que até comentei com o pastor, e ele veio conversar comigo. Fernando, não, ele me chama de mestre. Mestre. Falei, que mestre o quê, rapaz? Fernando, para com esse negócio. Eu estou na igreja, a igreja lá, tal. E aí, o pastor foi pego numa situação errada lá, com uma membra e tal, e deu um problema na igreja, a igreja rachou, e foi uma coisa, o que eu faço? Eu falei, irmão, ora a Deus e perna para quem te quer, porque rachou. Bora, meu, ora a Deus, pede a Deus uma direção, foi o que eu disse a ele, ora a Deus, pede a Deus uma direção e continua firme na fé em Deus, olhando para Jesus. Porque se você olhar para o erro que esse pastor cometeu, você não vai ficar na igreja. Você vai enfraquecer na tua fé. Então faz o seguinte, o conselho que eu te dou, continue firme nos propósitos de Deus, nas promessas que Ele tem na tua vida, ora a Deus, procura a direção de Deus e vai. Mas como é que vai ser minha esposa, minha família agora? Meu irmão, leva ela junto contigo. Mas ela gosta muito da igreja. Meu irmão, conversa com ela, mostra para ela que não é um local mais para você ficar e vai embora. Mas pede direção a Deus, não saia sem a direção de Deus. E aí ele foi, já tem um tempinho que eu falei isso com ele, mas ele não tocou mais no assunto, eu também não toquei mais no assunto, não sou eu que tenho que tocar mais nesse assunto com ele, mas o que ele veio perguntar para mim foi isso, e eu falei para ele. Ou seja, isso está uma coisa assim muito complicada. E por essas atitudes, muitos têm abandonado a fé. Muitos têm saído da igreja, não têm voltado mais. Porque elas chegam na igreja pensando que vão encontrar um outro cenário. E aí, por erro de alguns, muitos estão saindo das igrejas. Muitos estão saindo da igreja. A minha oração é que Deus possa conservar as nossas vidas em retidão a Ele, até a sua volta, para que isso não venha acontecer comigo, nem com você, nem com ninguém. Que a gente possa permanecer firme. Porque por essa consequência desse casal aqui, os conflitos que têm acontecido lá no Oriente Médio, entre eles, está tudo entrelaçado nessa
precipitação desse casal. Quer ver? Deixa eu ler para você aqui esse comentário que eu peguei aqui. Espera aí. Vamos lá. Primeiro, é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos. E nem todos os muçulmanos são árabes. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana. Há muitos árabes não muçulmanos. Além disso, há significativamente mais muçulmanos não árabes do que árabes. É importante lembrar que nem todos os árabes odeiam os judeus, que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus e que nem todos os judeus odeiam os árabes e os muçulmanos. Nós devemos ter... Espera aí que saiu aqui. Achei. Nós devemos ter o cuidado para não ter esse entendimento equivocado nesse sentido, tá? No entanto, diz isso falando no sentido geral, árabes e muçulmanos têm desconfiança um dos outros. E esse conflito tem sido intensificado nesses últimos dias, ou nesses últimos anos. Se há uma explicação bíblica explícita para essa situação, ela vem sendo, ou ela é remontada desde o tempo de Abraão. Ou seja, desde o caso de Abrão com Sarai. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão. Os árabes são descendentes de Ismael, também filho de Abraão. Tem uma série, irmãos, que eu vejo, já vi 300 vezes, porque o meu neto gosta também, a gente vê todo dia a mesma coisa. Falda, alguém já viu essa série? Não? Ninguém viu essa série? Poxa, está na Netflix, irmão. Alguém tem Netflix aí? Tem? Amém? Então veja, você vai ver esse conflito entre os árabes e os judeus. É uma coisa assim complicada mesmo, mas é o conflito deles lá. E fala sobre reporta muito bem, porque é uma situação que fala também de território, aonde eles querem ter uma herança daquilo que não é deles, e aí fica aquela briga, nossa terra é minha, essa terra é deles, é uma confusão. Mas tudo por conta dessa situação. Vamos continuar aqui. Então, deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Os árabes são descendentes de Ismael, também o filho de Abraão, sendo Ismael filho de uma mulher escrava, e Isaac sendo o filho prometido que herdaria as promessas feitas a Abraão. Obviamente, havia alguns conflitos entre os dois. Como resultado das provocações, Ismael contra Isaac. Sarai disse a Abraão, manda embora Agar, filho de Ismael. Isto causou no coração de Ismael ainda mais contenda contra Isaac. Aí lá embaixo, senão vou tomar muito tempo aqui, tem uma situação aqui interessante. Isso aqui é tirado do próprio Alcorão. Diz assim, induz também um conflito sobre o qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que Isaac era o filho da promessa. Mas para eles é Ismael e não Isaac. Olha o conflito que foi gerado por causa de uma atitude precipitada, irmãos. E aí o que aconteceu? Esse debate sobre quem era o filho da promessa contribuiu para os conflitos de hoje em dia. No entanto, a antiga raiz de hostilidade entre Isaac e Ismael não explica todo esse tumulto que tem acontecido naquela terra. Na verdade, por milhares de anos, durante a história do Oriente Médio, os judeus e os árabes viveram em relativa paz e indiferença entre si. Só que todas as vezes que está em paz, algum conflito acontece. E aí vem toda a história à tona de lá de trás dos primórdios. Lá onde aconteceu tudo. Mas o conflito pior, e aí quando a gente chega nessa parte aqui, é o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas deram a porção da terra a Israel para o povo judeu, a terra na época era habitada principalmente por árabes, os palestinos. A maioria dos árabes protestou veementemente contra o fato da nação de Israel ocupar aquela terra. E essa série fala a respeito disso também.
E aí os conflitos se intensificaram. E se a gente olhar bem, Israel, para nós que somos crentes e acreditamos na palavra, é que tem direito àquela terra, mas para eles quem tem são os descendentes de Isaac. De Ismael, perdão. Deus deu a terra de Israel aos descendentes de Jacó, neto de Abrão. Ao mesmo tempo, nós acreditamos que Israel deveria buscar a paz e o respeito entre todos os vizinhos árabes. Porque se a gente for ver no mapa, Israel está cercado por esses povos árabes. Está no meio de todos eles. Aonde surgem todos aqueles conflitos. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 122, versículo 6, declara assim: orai pela paz de Jerusalém. Seja prósperos os que te amam. Então, essa atitude precipitada daquele casal resultou até nos dias de hoje esses conflitos. Amém, irmãos? Terceiro e último tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Nós já lemos. Vamos ler aqui na revista. Deixa eu só virar aqui a folha, página. Vamos lá. Primeiro, conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar sentiu-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre. Provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Vamos lá? Capítulo 16, versículo 4 de Gênesis. Diz assim: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora e por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres ela. Porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Engraçado, Abrão, né? Fez parte de toda a situação e disse: agora é contigo, mulher. Resolve aí, meu. Resolve aí o problema que não é mais meu, é com você. A gente lendo esse texto aqui, a gente lembra de várias situações, mas esse daqui foi uma situação complicada. Porque foi uma decisão precipitada e gerou consequências que vão desde o conflito da família a equívocos acerca de Deus. Uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família até o equívoco acerca de Deus. Porque deixamos de acreditar nas promessas e tomamos atitudes erradas, atitudes precipitadas. E aí vem os conflitos. Segundo, a fraqueza de Abrão, que nós já comentamos também. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir
o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Vamos abrir aqui um texto, Êxodo capítulo 14, vamos lá? E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Ou seja, o que tiver ao nosso alcance, temos que fazer. O que não tiver, deixamos nas mãos de Deus. Porque o impossível para os homens é possível para Deus. Terceiro e último, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesmo, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quando a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo, vamos lá, nós já comentamos isso aqui também, vamos ler só esse texto, capítulo 3, versículo, ele botou aqui versículo 3, versículo 5 e o 6, mas eu quero ler do 1 ao 6. Amém, irmãos? Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ou seja, não pode ter alfa 1, alfa 2, alfa 3, não pode não. Tem que ser esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Que Deus possa nos dar sabedoria, entendimento, compreensão e que venhamos sempre a depender de Deus para governar a nossa casa e não tomar decisões precipitadas como esse casal aqui tomou, que teve conflitos e tem até nos dias de hoje. Amém, irmãos? Vamos ler só aqui a conclusão na revista, para a gente estar orando. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos,
pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Glória a Deus, chegamos ao final dessa primeira lição, que você possa estar em todas as outras, que vai nos ensinar muito, em nome de Jesus. Amém? Pastor Joaquim? Sim. Obrigado, Fernando. O som está esquisito, né? Porque não sei o que aconteceu com o amplificador, acho que o amplificador pifou, o amplificador do PA. Ele não está funcionando. Estou esperando o Márcio chegar para ver se a gente consegue fazer aí um milagre. Mas, como todo domingo nós temos feito, eu te convido a ficar de pé. Se você se deslocar aí, vamos fazer o nosso círculo aqui, o círculo de fogo. Hoje nós estamos com uma presença mais intensa. Eu creio que talvez seja por causa da reunião que nós vamos ter daqui a pouquinho. E eu queria que você ficasse bem junto, porque temos muitos irmãos, né? Você possa estender, né? Chega para cá, varão. Dá a mão aqui, a irmã aqui. Chega para cá, varão. Anda para cá. Aperta um pouquinho aí, porque eu acho que hoje o círculo vai ser... A Bíblia, temos que ser pacíficos. Irmãos, nós temos que ser pacíficos. Que é um círculo de fogo do Pacífico, ou dos Pacíficos. Tem lá o círculo de fogo que treme, que abala, né? Os vulcões, aquela coisa toda. Então, hoje nós estamos aqui no círculo de fogo dos Pacíficos. Você pode dar a mão ao teu irmão? Dá a mão ao teu irmão. Nós passamos o trimestre todinho passado orando, né? Todas as aulas bíblicas, e Deus se moveu poderosamente no nosso meio. Então, nós vamos clamar, nós vamos levantar em prol das famílias deste ministério. Amém? É uma igreja forte. A gente não... As coisas em casa não estão bem. Então, que você possa, nesse momento, levantar a tua voz também em prol da tua família. Depois nós vamos orar um pelo outro, uma família pela outra família, intercedendo, para que e ver a glória de Deus, na nossa casa, na nossa família, na vida da esposa, na vida do marido, na vida dos filhos, das filhas. Olha,